Olá, eu sou a professora Luciana Lima, sou professora de Educação Física e vou estar aqui falando com vocês sobre o corpo através do tempo. Porém, antes de entrarmos nesse conteúdo, preciso explicar a vocês algo que será extremamente importante para que vocês entendam todo esse processo. Vamos lá? Temos um corpo ou somos um corpo? E aí, o que é que vocês acham? Vocês têm um corpo ou vocês são um corpo? Vamos tentar entender este dilema? Temos um corpo ou somos um corpo? Quando dizemos que temos um corpo, estamos dizendo que temos um corpo que é algo que a gente pegou emprestado e que dentro dele a gente vai colocar nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ações, nossos sentimentos. Estamos dizendo, gente, que corpo e alma, eles são separados e que o nosso corpo ele é controlado, ele é comandado, manipulado por outras pessoas que ditam o que vamos fazer e o que não vamos fazer, né? Nós não temos a vez de realizarmos nossas próprias ações. Elas são ditadas por outras pessoas. Já quando dizemos que somos um corpo, estamos dizendo que corpo e mente, eles não se separam. Estamos dizendo e falando do corpo em sua totalidade, onde somos seres que pensamos, sim, pois a gente dialoga, pois a gente questiona, a gente pergunta, a gente debate, a gente reflete. Somos seres que agimos, pois nós somos capazes de produzir nossos próprios movimentos e as nossas ações só dependem de nós mesmos. As nossas ações somos nós quem as realizamos. As nossas ações, elas vão estar ligadas à nossa responsabilidade. Somos seres que sentimos e esse sentir está relacionado aos nossos sentidos, às nossas sensações, emoções, aos nossos sentimentos. É através do nosso corpo que nós dialogamos com outras pessoas e com o mundo. O corpo é a nossa expressão, gente, é o reflexo da cultura na sociedade em que vivemos. O corpo é a nossa imagem, é a forma como somos vistos, tá? Então, nós podemos sim dizer que somos um corpo e não que temos um corpo. Bem, espero que até aqui vocês possam ter entendido esse dilema, né? E que a partir de agora nós vamos fazer uma viagem no tempo para poder ver como esse corpo foi visto durante o seu processo histórico, tá? Vamos lá? Bem, aqui na pré-história foi onde surgiram os primeiros indícios da presença do homem no mundo. Essa presença, ela ficou registrada através da arte rupestre, arte que foi encontrada nas pinturas achadas nas paredes das cavernas. Aqui na pré-história, o homem ele tinha o hábito de todas as ações que ele ia fazer, ele registrar em forma de pintura, de desenho, nas paredes das cavernas. Foi dessa forma que nós pudemos conhecer um pouco da história desse povo, né? Então, era através do corpo que eles se comunicavam. Aqui não existia a comunicação verbal, oral. Eles não falavam. Então, a comunicação deles era feita através de gestos, movimentos do corpo, né? Então, tudo que eles faziam aqui na pré-história estava ligado ao seu aspecto natural, ou seja, aos seus instintos. Então, o corpo aqui na pré-história, ele foi visto como uma arma de sobrevivência, aonde o homem necessitou fazer uso do seu corpo para em busca de alimentos, de proteção, de abrigo, para ir caçar, para pescar, para lutar, atacar e defender-se, para procriar. A única preocupação relacionada aqui na pré-história é com a questão da sobrevivência, né?
Não se falava aqui em modelos de corpos, né? Aqui eles eram livres de padrões. Mas alguns estudos falam que, se existiu algum modelo de beleza, se houvesse algum modelo ligado à beleza, ele estaria associado à Vênus de Willendorf. É uma pequena estatueta que foi feita pelos nossos ancestrais. Essa estatueta, ela representava o padrão de beleza feminino, valorizado nesta época. Dizem que os homens sentiam-se atraídos por mulheres com seios fartos, quadris largos, barriga um pouco avantajada e a vulva volumosa, porque isso relacionava a mulher à fertilidade. Significava que essa mulher seria uma boa reprodutora. Então não podemos dizer que aqui na pré-história houve uma questão ligada a um padrão de beleza. Tá certo, gente? Da pré-história nós iremos para a antiguidade. Aqui na antiguidade foi onde surgiram os primeiros modelos de beleza e ele estava relacionado aos homens. Foi na Grécia Antiga que surgiram esses modelos, tá? Através dos corpos dos atletas, corpos atléticos bonitos. Então, aqui na antiguidade existia uma adoração ao corpo, um culto ao corpo, né? Aonde esse corpo ele era visto como um santuário, um templo sagrado, onde os atletas eles eram os representantes dessa visão de corpo, né? Belo, forte, atlético, harmonioso e de formas proporcionais. Esse corpo, eles eram preparados, eles eram exercitados e exibidos despidos, ou seja, nus. Era como eles praticavam as atividades físicas aqui. Porque, além de achar que a nudez era bela, eles achavam que o nu, estando nu, eles poderiam melhorar o seu desempenho nas competições. E essa exaltação ao corpo que existia aqui na antiguidade, ela tem uma ligação muito forte com os deuses, porque eles acreditavam que fortificando o corpo, deixando ele forte, ágil, veloz e belo, era um meio de aproximá-los dos seus deuses. E com isso da perfeição, porque para eles os deuses eram sinônimo de fortaleza, de poder, de perfeição, né? Essa preocupação do corpo com o corpo era uma obrigação aqui na antiguidade. A preparação física desses corpos, torná-los fortes para ir para a guerra, né? Porém, a perfeição, ela não estava associada apenas ao corpo. Ela também estava ligada ao intelecto, ao estilo da vida que eles levavam, né? Então, físico e mente andavam juntos. E a gente pode ver isso através afirmar isso através da frase mens sana in corpore sano, mente saudável em corpo são. Então, corpo estando saudável e a mente também, isso era um passo para levarem eles à perfeição. Então, o ideal de beleza aqui na antiguidade estava relacionado à perfeição do corpo, à simetria desse corpo, né? A harmonia das partes do corpo para torná-lo um todo. Então, essa perfeição do corpo, gente, está associada a essa beleza, esse ideal de beleza aos homens, né? Onde nós vamos ver aqui nas imagens o deus Apolo, aonde a gente pode ver que era adorado por eles. Então, a intenção deles era se aproximarem desse tipo de corpo, forte, musculoso, bem proporcional, né? Era esse o padrão dos homens. Para as mulheres dizia-se que
padrão delas era ter um corpo mais cheinho, seios pequenos, curvas acentuadas. E a gente vai associar o padrão de beleza da mulher a Vênus de Milo, a Afrodite. Saindo aqui da antiguidade, nós iremos para a Idade Média. Aqui na Idade Média, foi um período onde passamos por uma fase bastante obscura. Isso porque a igreja, ela detinha todo o poder em suas mãos. Ela controlava e influenciava tudo. Então a igreja passou a influenciar o comportamento das pessoas em todos os sentidos. Seja nas suas relações pessoais, na vida familiar, no campo moral, na forma de pensar, falar, no jeito de agir, vestir e no jeito de ser das pessoas. Ela ditava o que as pessoas deveriam fazer, como elas deveriam agir. Então a Idade Média, ela ficou conhecida como a Idade das Trevas. Aquele culto ao corpo que existiu na antiguidade, aqui na Idade Média, ele foi proibido. Porque a igreja falava que adorar o corpo era pecado, era imoral, era indecente e ia contra as leis divinas, né? Aquele corpo que foi exibido, foi exaltado, foi adorado, aqui na Idade Média, ele se tornou um corpo discreto, um corpo que foi escondido através das vestimentas, para não mostrar as curvas, né? As formas desse corpo. Elas não poderiam ser mostradas, então elas passaram a ser revestidas, para que ninguém visse. Então, o ideal de beleza aqui na Idade Média, podemos dizer que foi uma fase que não existiu essa questão do corpo, um padrão de beleza. Porque, como teve esse domínio da igreja, ela proibiu qualquer atividade ou melhor aprimoramento do corpo, relacionado ao corpo. Aqui falava-se em salvação da alma. Então, o ideal de beleza estava relacionado a questões religiosas, à pureza, né? À devoção, à obediência e, contudo, a salvação da alma. Falava-se que era através da alma que se chegava até Deus e não através do corpo. Então, falava-se que homens deveriam ser bons, puros e devotos. E as mulheres, elas deveriam ser delicadas, de alma pura, deveriam ser casta, obediente aos seus pais e ao seu marido, e a sua imagem, ela deveria se assemelhar à figura da Virgem Maria. Saindo da Idade Média, nós vamos para o Renascimento. Bem, o Renascimento foi o período de transição do feudalismo para o capitalismo. Aqui houve aquela retomada da exaltação do corpo que existia lá na antiguidade, né? A valorização do corpo, onde o corpo ele volta a ter destaque na sociedade e ele deixa de ser um corpo que ficou escondido e ele passa a ser um corpo que vai ser exibido novamente, né? Houve um avanço na questão da educação. Então, surgiram muitos filósofos, muitos estudiosos e houve um avanço das ciências. Com esse avanço da ciência, houve uma preocupação em estudar a anatomia do corpo humano. Então, esse corpo ele passou a ser um objeto de estudo e de experiências, né? Esse corpo ele passou a ser disciplinado. Aqui também houve a ascensão do sistema capitalista, onde eles buscavam corpos capazes de fornecer uma maior produtividade. Então, eles buscavam corpos fortes que fossem capazes de aguentar trabalhos árduos, produzir e dar lucro, né? Esse era o intuito.
O ideal de beleza aqui no Renascimento está associado à valorização do corpo, desses corpos fortes, esculpidos, tá? E a imagem do homem aqui no Renascimento é associada a esse corpo musculoso, definido, torneado, esculpido, né? Um corpo belo. Com o avanço das ciências, nós podemos ver através dessa segunda imagem o homem vitruviano, que representa o estudo da anatomia do corpo humano. E para as mulheres, fala-se que mulheres de corpos mais cheinhos, quadris largos, peitos um pouco avantajados e barriga acentuada, era o modelo de mulher que chamava a atenção aqui nessa época. Porém, as mulheres passaram a ter um cuidado maior e passaram a exibir um pouco mais a sua sensualidade. E aí elas passaram a fazer uso de espartilhos para modelar os seus corpos, afinar a sua cintura. Muitas dessas mulheres, elas chegavam a desmaiar devido à pressão que era feita nos órgãos internos, né? Nos órgãos vitais, elas apertavam tanto que chegavam a passar mal e desmaiavam. Então, o exagero com o corpo já começou a aparecer, podemos ver, né? Apertar a cintura para afinar. Então, isso é um meio de modelar o corpo, de mudar, né? Saindo aqui do Renascimento, nós iremos falar da nossa atualidade. Chegando aqui na nossa atualidade, gente, nós podemos perceber que esse culto ao corpo não é uma prática da nossa atualidade. Pelo processo histórico que vimos até aqui, esse culto ao corpo, ele vem sendo praticado pelos nossos ancestrais. Ele foi praticado, na verdade, né? Porém, atualmente, ele tem se intensificado, as pessoas têm exagerado em muitas coisas. Então, esse corpo, ele deixou de ser restrito a um grupo social e ele passou a ter uma repercussão mundial, ou seja, uma repercussão global. Essa preocupação, ela passou a ser mundial, né? Então, o corpo, aqui na atualidade, ele passou a ser uma mercadoria de beleza, onde esse corpo era tido como um modelo perfeito e ele passou a vender produtos, dietas, exercícios, passou a fazer procedimentos estéticos e até cirurgias plásticas para poder manter esse padrão que foi ditado, né? Então, esse corpo, ele passou a ser um objeto de consumo, onde muitas pessoas passaram a desejar a ter esse corpo. E para isso, começaram a exagerar, né? Então, o ideal de beleza na nossa atualidade está ligado a esses corpos sarados, esses corpos ditos perfeitos. E para chegar a esse corpo, muitas pessoas cometem loucura, fazem dietas exageradas, dietas da moda, sem consultar um médico, fazem usos de remédios para emagrecer ou para ganhar massa, sem consultar médicos, fazendo uso por conta própria e com isso trazendo diversas doenças para a sua vida, prejudicando a sua saúde, né? Temos também o fato de procedimentos estéticos que estão em alta hoje em dia, o excesso de cirurgias plásticas que as pessoas têm feito para fazer mudanças em seus corpos para chegar a esse corpo dito como perfeito, como ideal de beleza, que a mídia e a própria sociedade ditam e influenciam as pessoas a isso. Apesar de
estarmos hoje vivendo uma revolução do corpo, onde as pessoas podem viver com o corpo que bem entenderem, sem que sejam impostas a algo que não desejam, a mídia ela ainda tem uma influência muito grande e muito forte sobre as pessoas. Então, esse padrão estético que ela lança como ideal de beleza, como ideal de corpo, a busca por esse corpo que a mídia lança, tem deixado muitas consequências na vida das pessoas. Então, as pessoas têm exagerado em algumas questões e isso tem trazido várias consequências para a saúde mental e física das pessoas, né? Então, tem trazido, mexido muito com a questão da autoestima das pessoas, onde tem trazido problemas de depressão para a vida das pessoas, né? Distúrbios da imagem relacionados à autoimagem, onde as pessoas se olham no espelho, mas não conseguem se enxergar como elas estão, ou seja, distorção de imagem. Isso a gente pode ver na vigorexia, que é quanto mais forte esse corpo está, quando ele se olha no espelho, ele não se vê forte, ele se vê fraco e magro, né? Temos também distúrbios relacionados à alimentação, distúrbios alimentares, que também é uma distorção de imagem. E aí nós temos a anorexia, que as pessoas deixam de comer ou até fazem uso de alguns remédios, né, para evacuar, deixar essa comida no corpo. E aí essas pessoas elas têm medo de comer. E quanto mais magra elas estão, mais gorda elas se enxergam. A bulimia, a pessoa come, exagera, depois se arrepende. Aí ela vai fazer uso de alguma coisa para provocar o vômito e colocar para fora, né? A mesma situação, o fato de se sentir gorda, mesmo não estando gorda. E aí temos os absurdos das cirurgias plásticas, né? Das intervenções cirúrgicas, dos procedimentos estéticos, na busca desse corpo dito perfeito, né? E até quando a gente vai ficar na mão da mídia, na mão desses ditadores? Por que a gente não pode dizer que o corpo ideal é o nosso, né? Por que a gente não passa a cuidar do nosso corpo, a ter uma vida mais saudável, né? Tratar do corpo de forma saudável, sem exageros, né? Sem trazer prejuízos à nossa saúde. Então, fica aqui uma reflexão para nós, né? Será que nós temos autonomia sobre a nossa identidade corporal? Ou nos deixamos influenciar pela mídia? E aí? Você se deixa ser influenciado pela mídia? Ou você acha que o ideal de corpo é o seu e a partir de agora você vai tratá-lo de uma forma mais saudável, se alimentando direito, praticando atividades físicas, cuidando da sua saúde, né? Bem, gente, nossa aulinha acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse assunto e até a nossa próxima aula. Obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau.